Bom dia! Como estamos? Gente, eu tô agradecendo essa luzinha que eu comprei antes. Olha aqui, parece até que tá de dia mesmo. Bom dia, gente. Eu tava pensando uma coisa ali, você sabe que eu tive até que dar uma idinha ali no banheiro, dar uma enxugada nas lágrimas antes de começar a falar com vocês. Porque é uma coisa tão que me tocou tão profundamente, é tão legal isso, né? Então hoje eu quero que você preste atenção porque a gente vai falar com o seu interior. Então pede pro sua alma, suas histórias todas realmente compreenderem aquilo que você precisa compreender hoje, tá bom? Hoje e sempre, né? Vamos pro nosso sininho iluminado. Atenção, respirou. Você sabe que eu adoro quando tem o som do sino e dos ônibus junto? Sabe por que eu vou te dizer isso? Porque eu acho muito fácil, eu sempre falei isso, sabe? Eu acho muito fácil, acendendo a luz aqui. Eu acho muito fácil quando você vai lá pro Tibete meditar, sabe? Quando você vai lá pro retiro, não sei da onde, para ficar em paz, para meditar. Mas assim, quem de nós pode ficar fazendo uma coisa dessas direto, gente? Ah, tô aqui cheio de coisa, agora eu vou ter que ir pro Tibete. Ou eu tenho lá não sei aonde, eu vou ter que agora ir pro retiro. Não tem condição de ir pro retiro agora, aliás, a gente não pode sair para lugar nenhum. A nossa casa é o nosso grande retiro. Mas a gente tem barulho de ônibus, a gente tem barulho de carro, a gente tem boleto, a gente tem criança correndo na casa, a gente tem compromissos que a gente tem que honrar. Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu sempre gostei dessa história da gente conseguir fazer essa interiorização, conseguir fazer essa meditação, esse encontro com você mesmo aqui no peito, sem ter que estar num estado onde realmente te isola das coisas, sabe? Porque senão você vai lá e consegue toda essa luz, esse encontro com você mesmo, etc. Aí depois que você volta, você fica sempre querendo só achando que lá é o lugar, mas não é não. Se você conseguir aqui no meio da avenida, aí, meu filho, você é uma campeã, uma história realmente. Eu sempre pensei isso, tá, gente? Não é óbvio que quando eu vou lá e tô lá no meio dos monges, mas eu adoro, maravilhoso. Mas a técnica de você tentar desenvolver, seja lá onde você estiver, te liberta, porque daí você realmente consegue fazer com busão, com moto, com até um show de rock. Você consegue fazer isso. Bom, hoje eu tava pensando uma coisa ali que me deu aquela emocionadinha que eu falei, porque eu sou desse, né? E aí eu tô ali de manhã pensando de como que imagina eu, que agora que vocês me conhecem já há mais tempo, como eu era mais novo, mais criança, vai, bota lá na criança, eu sempre fui assim. Só cresceu barba branca, bigode, fez ruga, mas eu sempre fui a mesma coisa. Ou seja, sempre fui de ficar olhando, me conectando com a natureza, com as coisas, sendo pessoa normal, tá, gente? Eu gosto de falar isso pra ninguém ficar achando que eu sou uma pessoa santa, sabe? Assim, tipo, ai, nossa, ele não faz nada de errado, ele não bebe, ele não faz festa. Não, tá muito pelo contrário, gente. Eu gosto de fazer tudo na vida. Só que eu sou uma pessoa conectada. E isso é que me faz próximo de você, entendeu? Eu sou mais seu amigo, não sou uma pessoa que tá no palco, não. Aí a pessoa pega e eu sempre fui assim, sabe? De olhar para as plantas, tentar entender essa conexão, olhar não sei o que lá, tentar entender os porquês. Muito mais do que tentar entender, eu tentava. Eu tentava não, eu estava entendendo ao longo do crescimento qual era essa conexão que a gente tem, né? O que é essa conexão que nós temos? Só que isso muitas, mas muitas vezes me fez uma pessoa sozinha. Sabe, sozinho? Por exemplo, até no livro eu conto que eu demorei para um dia me sentir apaixonado, ou até eu encontrar o Alexandre, que a gente está junto tem 7 anos, eu nunca tinha realmente tido uma história que você falasse assim, e olha que eu encontrei com ele no meu aniversário de 40 anos, entendeu? Então, assim, então não tem 7 anos, a gente que não tem 47 não, tem menos. É importante falar isso. Não que esteja errado, que eu adoro. Mas enfim,
eu acho que eu sempre me sentia meio sozinho. Isso eu já vou te dizer lá para os 30 anos, tá? Então foi antes da espiral de mudança, ou durante ali o processo da espiral de mudança que eu fiz quando eu tinha 30 anos, a espiral. Ou seja, então o que que acontece? Eu me sentia sozinho, como muita gente está se sentindo agora, dentro de casa, sabe? A pessoa está sozinha, e aí ela olha e fala, gente, será que, né, hoje eu tenho marido, eu não tenho marido, eu tenho família, eu não tenho, eu tenho esposa, eu não tenho, eu tô longe da minha família, eu tô longe dos meus amigos, eu tô aqui sozinha, me sinto solitário, me sinto uma derrota, me sinto não sei o que. Será que tem esses sentimentos que passam na gente? E eu sentia muito isso, eu falava assim, por que que todo mundo tem namorado, namorada, e eu não tenho? Por que que ninguém me deseja? Por que que ninguém dá certo? Eu tinha muito isso, sabia? Eu nunca fui o cara namorador. Eu me sentia muito rejeitado, na verdade, nesse quesito aí. Porque também eu comungava com outros valores. Eu tava assim, tipo, eu achava assim, nossa, eu queria encontrar uma pessoa igual eu, sabe? Que tivesse uma coisa mais legal do que simplesmente querer se fazer cara de sedução, sabe? Então eu me sentia realmente muito solitário durante muito tempo. E também, mesmo entre amigos e até dentro da família, quando todo mundo se divertindo, rindo, jogando bola, fazendo não sei o quê, e eu, minha cabeça, ela tava, meu, em algum lugar espiritual, sei lá, eu sempre fui assim. Então isso te isola, né? Às vezes você fica meio assim, perdido. Apesar de ser uma pessoa extremamente social. Então, olha pra você ver, eu sempre tive muitos amigos, sempre fui meio popular nas escolas, eu sempre tive não sei o que lá, eu nunca fui tímido, sempre foi não sei o que lá, só que no fundo eu sentia uma solidão, uma falta, assim, tinha alguma coisa que faltava, assim. Até o dia, foi isso que me emocionou hoje mais cedo, até o dia que eu, nessas minhas meditações, nessas buscas, eu acho que quando você realmente está em busca, quando você realmente se permite, vem respostas, mesmo quando você não está esperando, né? Até um dia que dentro dessas minhas meditações e tal, eu tive uma certeza absoluta que é até difícil você falar em palavras, porque palavras às vezes são até poucas para coisas tão imensas que são esses encontros espirituais. Essa energia realmente verdadeira que conecta o melhor do que você é com uma energia divina que você está conectado ou que você consegue compreender. Eu acho que energias divinas não são questões de serem uma, duas, três ou cada um é uma crença, não. Eu acho que é o que você consegue compreender, entendeu? E aí dá-se o nome que quiser. Então, o que que acontece? Quando eu senti isso, que eu senti essa presença tão forte, tão maravilhosa dessa partícula divina que vive dentro de mim, em vez de eu chegar e falar assim, nossa, eu entendi, ou eu estou compreendendo mais, né? Porque a gente cada dia entende um pouco mais. Mas quando você sentiu que você, dentro de você, porque foi um caso muito interessante, que um dia eu vou contar para vocês, porque daí é uma outra história, mas que eu tentava assim, tipo, onde está você, né? Onde está você? Ou essa energia. E que brilhou aqui dentro do peito, que tipo assim, não adianta você ficar procurando, olhando para o céu, porque não é lá no céu que ela tá, não adianta você ficar olhando para outro lugar ou para uma imagem, não é lá que tá essa energia, ela tá aqui dentro de você, brilhando, e brilhando, e brilhando, e brilhando, pedindo, por favor, me nota. Na hora que eu entendi isso, a primeira coisa que veio à mente foi, então eu nunca estive sozinho de verdade. Se tá aqui dentro, se faz parte de mim, se tem essa eu, corpo, e eu, divino, eu nunca estive e nunca mais vou estar sozinho. Entendeu? Isso eu tinha antes dos 30 anos. Então, quando eu entendi isso, que eu falei assim, cara, então peraí, essa coisa de estar sozinho é uma coisa que é humanamente compreendida, assim, tipo, entendi, você realmente sente falta de ter alguém. Mas muitas vezes você tá cercado de gente, você tem a família perto, você tá você tá tudo bem, toda hora você ganha abraço, beijo, você tá apaixonado, tudo, mas você se sente sozinho. Por isso. Porque, na verdade, quando você entende que a sua companhia melhor é essa relação divina que está ali, e você sabe que você não está sozinho, nem porque você entende essa energia, e também você está conectado com aquilo que você consegue compreender da divindade,
você começa a compreender que só estando você e essa história, já é uma grande companhia, já é um grande brilho, um grande motivo de felicidade, de alegria, de realmente enxergar tudo, porque você começa a enxergar tudo e tudo que te faz companhia ao seu redor, que seja a sua casa, que sejam as plantas, os animais que estão perto de você, o ar que você respira, tudo te faz companhia, porque você está aqui dentro brilhando com a sua melhor companhia, que é o seu lado divino conectado com o melhor que você compreende do divino, fazendo companhia para você. Então você está o tempo inteiro com aquela cara. Por isso que vocês falam, porque você está sempre aqui, porque, gente, eu estou sempre nessa companhia do divino. E isso, quando acontece, quando você compreende essa história, que você não está mais sozinha, você não está mais sem ninguém, você não tem mais aquela questão de solidão, porque você entendeu e você aceita e dá bom dia e fala com você mesmo, com a história, tudo começa a mudar. Foi aí que começaram a surgir, então, namoros, foi aí que começou a me tirar essa sensação de solidão, porque, na verdade, eu não era diferente de tudo que era, porque eu me sentia tão diferente de tudo que me cercava, e de repente não era que eu era diferente, é que eu estava tentando entender como que era, porque essa história de você estar sempre conectado, também às vezes te diferencia num papo, que você não sabe falar do futebol, não sei o que lá, porque eu, em vez de eu estar assistindo aquilo, eu estava vendo outra coisa, e aí até encontrar alguém que consegue conversar sobre aquilo, demora, entendeu? E aí, quando eu percebi isso, quando teve aquela... Por isso que eu dei uma chorada, eu falei, gente, eu lembro desse dia, desse momento que eu falei, eu nunca mais vou estar sozinho, é verdade, porque na verdade eu nunca estive sozinho, sabe? Esse aqui vai demorar, gente, isso aqui hoje é que dia? Sexta-feira? Pode ficar aí que a gente vai conversar, porque hoje é pra você guardar, esse é vídeo pra você guardar mesmo. Que teve uma vez que eu me emociono, que eu também nessa questão do sozinho, quantas vezes a gente passa uns perrengues assim de dificuldade, porque você está com muito estresse ou você está passando dificuldade de milhões de tipos de dificuldade, como muita gente está passando agora, neste momento, as pessoas estão passando dificuldade muito grande, que eu me solidarizo e também busco essa empatia, apesar de não estar no mesmo lugar. Eu olho e lembro de todos os grandes momentos que eu passei de dificuldades, assim, que todo mundo passa, porque todo mundo passa. E aí, nesses momentos, eu não lembrava que eu tinha essa companhia, sabe? Eu não lembrava que estava aqui dentro, ou você está tão ocupado, tão cheio de coisa para tentar resolver, sobreviver, que você esquece, sabe? Às vezes que você tem essa companhia que está ali do seu lado. E aí eu ia passando, assim, já aconteceu algumas vezes, eu ia passando, enfrentando a dificuldade, resolvendo, aí quando eu passava um pouco mais pra frente, que fossem dias, meses ou até anos, que passava, e eu tava assim de bobeira numa meditação, alguma coisa, eu falava assim, poxa, naquele tempo ali eu, porra, segurei a onda sozinho, né? Eu tava ali sozinho. Aí eu olhava ao meu redor, eu falava sozinho. Olha o que aconteceu nessa época, olha como eu tava. Eu olho ao redor, assim, porque tudo tá sempre representado na minha vida. Eu falo, gente, então nessa hora, todos os momentos você via que sempre estava comigo. O divino que você compreende no nome que você quiser dar, estava sempre comigo. Aí eu choro, berro de chorar, porque eu falo, meu Deus, por mais que a gente não esteja enxergando naquela hora, nunca te abandona. Então, essa história de você nunca estar sozinho, por mais que hoje, agora, nesse momento, você esteja falando assim, mas eu não estou entendendo o que ele está falando, porque ainda não saquei como é que faz essa conexão, ainda assim está lá sempre com você. Por isso que eu não gosto de dar nomes, porque quando a gente dá um nome, fica uma cara, uma coisa que foi colocada na nossa cabeça dependendo daquilo que foi contado pra gente até hoje. Mas na hora que isso não tem nome, que isso simplesmente é essa luz que brilha dentro de você, que é todo esse símbolo de amor, do bem, dessa luz divina que brilha ali dentro, começa a fazer inclusive sentido com tudo que os grandes mestres espirituais já falaram, entendeu? E aí você começa a compreender que você não está sozinha dentro de casa agora.
Mesmo que a sua casa esteja lotada com um monte de gente correndo para lá e para cá, criançada correndo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, você não está sozinha nas suas coisas, nos seus desafios, nas coisas que você precisa enfrentar. Então eu fui uma pessoa que me sentia sozinha muitas vezes, assim, muitas vezes quando eu era menor, assim, você me via quieto num canto, tímido, não, não era tímido não, era assim, eu tava sempre assim, ó, essa busca, assim, eu sempre quis, sempre tive essa conexão com algo maior, então muitas vezes as coisas mais mundanas, assim, elas sempre ficavam meio sem eu perceber, assim, porque eu tava nessa busca que hoje vocês entendem melhor. E aí, depois que eu entendi isso, tudo ficou mais leve. Namoro, trabalho, tranquilidade mental, e reforçando mais uma vez, todas as vezes que eu passei por grandes dificuldades que talvez você esteja passando agora, eu me esquecia, justamente porque estava focado, que eu tinha essa companhia. E lá na frente, quando eu olhava todo o trajeto que eu passei durante a dificuldade, eu percebia o quanto essa energia estava mais presente, mais me ajudando, mais me colocando no caminho certo. A única coisa que eu precisava era entender. Então eu aprendi também que se você, no meio da dificuldade, você fala, gente, eu não estou enxergando, não estou vendo, porque o bicho está pegando. Mas eu sei que você está aqui, então por favor me ajude, mesmo que eu não esteja te vendo, não me larga. Não vai largar, mas não me larga. E aí tenta enxergar, porque quando você enxerga, você tem alguém que você pode ir junto. E aí a coisa vai mais fácil. Não acha que está sozinho porque você não está. Não é muito legal? Eu acho muito legal. Porque a gente tem mesmo essa história, né, de coisa aí. Muitas vezes a gente olha e fala assim: descobri o segredo. E isso aqui, meu filho, eu choro de felicidade, de alegria, que já descobri isso já faz tempo. Espero que você descubra hoje, a partir de agora. Que você saiba que você não tá sozinha, pessoa. Um beijo, olha só, você sabe, né? Já falei várias vezes, se você tá aqui 17 minutos é porque você já gosta do Café com Luva. Então, você já gosta do Café com Luva, você quer bugar, e aí você já assina aqui o canal, porque faz bem pro canal, é bom, você dá indicada pros amigos, entendeu? E você podia fazer também quebrar o galho de comprar o livro. Que, aliás, está todo mundo falando que comprar o livro é um ótimo presente. Porque imagina você comprar um presente de R$ 39, é umas vezes mais barato que muita coisa que a gente tem condições de comprar. Isso se você tiver condição. Senão a gente está aqui falando também e é de graça, você está tudo bem. A gente está junto aqui. Não vai se sentir menor porque você não comprou o livro também não, gente. Tem nada a ver. Nada a ver. Só se der, quando der, etc e tal. Tá bom? Amo vocês. Obrigado, viu? Uau, bom dia!